Motorista é esfaqueado durante assalto em ônibus do Transcol em Cariacica. Os criminosos queriam que a vítima parasse o coletivo no momento em que fazia uma ultrapassagem. Pai do menino Cauã é preso após discutir com um juiz durante uma audiência em Linhares. Pela primeira vez, os acusados da morte dos irmãos Joaquim e Cauã foram interrogados. Acusado de mandar matar homem dentro de shopping em Vila Velha é preso na Bahia. Ele estava na academia quando foi surpreendido pela polícia. Investigado esquema de fraude na compra de merenda escolar. Até alimentos vencidos foram encontrados. Loja é assaltada 3 vezes em menos de uma semana em Cariacica. Bandido persegue adolescente e aponta arma para a criança em Viana. Foi durante um assalto numa padaria. Professor acusado de racismo na UFES é demitido. Há 4 anos, ele disse que não gostaria de ser atendido por um médico ou advogado negro. Expectativa dos vascaínos no estado. O time carioca chegou ao Espírito Santo para enfrentar o Serra pela Copa do Brasil. A gente volta rapidinho. Olá, boa noite. Violência em ônibus do Transcol em Cariacica. Um motorista levou uma facada durante um assalto e antes de fugirem, os bandidos ainda levaram o celular do cobrador. O coletivo passava no trevo de Nova Rosa da Penha, em Cariacica, quando os criminosos renderam passageiros, cobrador e o motorista, que foi atingido por uma facada no braço. O cobrador da linha teve o celular roubado. Ele esteve na delegacia regional de Cariacica, mas muito abalado, não conseguiu conversar com a imprensa. Segundo o relato de testemunhas, os 3 criminosos embarcaram no terminal de Carapina. Eram 2 homens e uma mulher. Eles anunciaram o assalto e roubaram os pertences de todos os passageiros. Em um determinado momento da viagem, os bandidos ordenaram que o motorista parasse com o coletivo. Só que nessa hora, o motorista fazia ultrapassagem de uma carreta e não conseguiu obedecer à ordem dos bandidos. Foi aí que eles ficaram muito alterados e nervosos. Um deles pulou a roleta e atacou o motorista com uma faca. Nesta foto, o motorista parece bem. Ele segura a blusa do uniforme ensanguentada depois do ataque. Ele foi socorrido para o pronto atendimento de Alto Lage, onde recebeu os primeiros socorros e em seguida foi liberado. O diretor do Sindi Rodoviários esteve na delegacia e comentou sobre o ocorrido. Tem que ser feito um trabalho de inteligência com a polícia para tomar uma providência, porque a diretoria do sindicato não vai aceitar mais esse tipo de coisa acontecer com o trabalhador, porque o trabalhador está correndo risco de vida todo momento. O motorista também foi à delegacia regional, mas não conversou com a imprensa. Ele e o cobrador foram encaminhados à delegacia especializada de crimes contra transportes de passageiros, que agora vai investigar o caso. Os assaltantes fugiram a pé. Hoje, pela manhã, outro caso de assalto a coletivo. Foi no ônibus da linha 164, que liga os bairros Jardim Camburi e Mário Cipreste. Hoje mesmo teve um assalto de manhã no coletivo municipal de Vitória, onde até a marmita do motorista foi levado. Os vagabundos estão muito abusados, entendeu? Muito ousados. Não respeitam o trabalhador, não respeita ninguém, não respeita a polícia. Câmara em ônibus não adianta nada. Tá complicado trabalhar de motorista e de cobrador no sistema, porque o trabalhador sai de casa e não sabe se volta. Olha, a Secretaria de Segurança Pública disse que não recebeu nenhum contato ou pedido oficial de reunião dos representantes do Sindi Rodoviários. Afirmou ainda que já realizou parcerias entre a Polícia Militar e o sindicato na busca por mais segurança nos coletivos. Já o Sindicato das Empresas de Transporte, o GVBus, disse apenas que as imagens captadas pelo circuito interno do coletivo foram encaminhadas para a polícia. Confusão durante a audiência do caso Joaquim e Cauã, que foram brutalmente assassinados em Linhares. O pai do menino Cauã foi preso após discutir com um juiz. A repórter Keila Lopes tem os detalhes. Boa noite, Keila.
Olá, Isabela, boa noite a você, boa noite a todos. Rainer Bukovski, pai do menino Cauã, foi preso em Linhares no decorrer da tarde de hoje, logo após o término da audiência, por volta das 3 da tarde. Segundo o juiz Carlos Madeira, que presidia a audiência, Rainer teria ameaçado e desacatado o juiz de direito durante os trabalhos na tarde de hoje. Neste momento, Rainer está na Delegacia Regional de Linhares e aguarda para prestar depoimento. De acordo com a defesa, este depoimento aí dará seguimento às possíveis providências que poderão ser tomadas por parte da defesa. A audiência teve início na manhã de hoje, por volta de 9 horas da manhã. Esta é a primeira vez que Georgeval Salles e Juliana são interrogados neste processo. Georgeval aí é acusado de ter agredido, estuprado e queimado o filho e o enteado Cauã e Joaquim dentro da própria residência em abril do ano passado. Juliana Salles chegou a ser presa, mas foi liberada. Ela foi presa por omissão, mas por decisão da Justiça foi liberada, e agora o processo entra na fase das alegações finais, em que todo o material produzido será analisado pelas partes e possivelmente após essas análises o juiz dará aí sentença e o seguimento do processo. É com você no estúdio, Isabela. Obrigada, Keila. O suspeito de mandar matar um homem dentro de um shopping em Vila Velha foi preso na Bahia. Os policiais gravaram o momento exato da prisão em uma academia de ginástica. Bota a mão na cabeça aí, vai. Olha, Jamar. Este homem é apontado como mandante de um assassinato que aconteceu no dia 1º de abril de 2017 em Vila Velha. Os policiais encontraram Douglas de Souza Lopes, de 26 anos, em uma academia de musculação. 2 meses atrás, a Guarda Municipal prendeu um traficante aqui em Vila Velha, que também era procurado da Polícia da Bahia. Então, quando os agentes descobriram que Douglas estava em Teixeira de Freitas nesta segunda-feira, bastou um telefonema para que os policiais baianos fizessem a prisão do criminoso. A polícia foi até a residência do acusado e encontrou uma pistola 380 com munições. Nós prendemos um indivíduo que fazia parte da quadrilha desse cidadão que foi preso ontem, conhecido como Tio Chico. Esse cidadão que foi preso há uns 2 meses atrás era o pistoleiro dele. E desde aí nós estivemos em apoio à Polícia Civil da Bahia, e a nossa coordenação de inteligência começou a monitorar a vida dele e da esposa dele. As investigações apontam que a vítima do shopping tem envolvimento na morte de um ex-chefe do tráfico do bairro Ilha da Conceição, o tio do Douglas. A vítima, João Valber Pereira, foi morta a tiros dentro do Shopping Boulevard. Nas imagens de segurança, dá para ver que a vítima chega de carro e conversa com um homem. O executor segue a vítima até a praça de alimentação e começa a atirar. Tudo indica que esse assassinato aconteceu como uma forma de vingança. Na investigação da Polícia Civil, a briga de tráfico mesmo na Ilha da Conceição, eles estavam disputando aquele espaço ali de venda de droga, onde muito dinheiro rolava ali. Então, um acerto de conta entre ele e o ex-chefe do tráfico da Ilha da Conceição, que acabou sendo assassinado ali no shopping, nesse homicídio que teve uma repercussão muito grande. Um esquema de fraude na compra de merenda escolar está sendo investigado pela Polícia Federal em 8 cidades do Espírito Santo. De acordo com as investigações, empresas que forneciam merenda para escolas municipais diziam ser concorrentes durante a licitação, mas faziam parte do mesmo grupo. Os produtos eram vendidos com preços acima do valor de mercado para os municípios. Mercadoria vencida ou em quantidade inferior também eram entregues. As ofertas estariam sendo combinadas pelos empresários. Uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão na sede das empresas suspeitas foi realizada hoje. Na Grande Vitória, o esquema teria acontecido na cidade de Fundão. A fraude também é investigada em Marataízes, Vargem Alta, Castelo, Muqui, Rio Novo do Sul, Piúma e Jaguaré. E o delegado que comandou a operação explicou que os funcionários envolvidos no esquema eram responsáveis pelo recebimento das mercadorias. Um dos empresários envolvidos ou investigados durante essas investigações
Claramente ele comandava várias empresas e ele tinha uma relação, ou ele fazia um contato com esses funcionários, essas áreas de almoxarifado, e oferecia efetivamente vantagem indevida para os mesmos. Só aí nós já temos configurado a corrupção ativa pelo oferecimento da vantagem, e independente do recebimento, mas também há indícios fortes de envolvimento de servidores com recebimento, aí teríamos também a corrupção passiva. Não foi detectado durante as investigações nenhum envolvimento, tanto das prefeituras quanto dos setores responsáveis pelos processos de licitação, um conluio com essas empresas. 3 assaltos em menos de uma semana foi o que aconteceu numa loja em Cariacica. O proprietário desta loja de roupas em Campo Grande, Cariacica, está inconformado. Em 5 dias, o comércio dele foi alvo de criminosos por 3 vezes. O primeiro assalto aconteceu na quinta-feira da semana passada. Eles chegaram se passando por cliente, aí eles anunciaram o assalto, que era para ficar quietinha, botando terror, com a mão na cintura, simulando estar armado. Ela fez o que eles pediram, que ela estava sozinha, e eles foram embora. Não satisfeitos, os mesmos 2 bandidos deram um dia de folga e voltaram no sábado. Mas desta vez, a vendedora estava de olho. Ela estava saindo na porta da loja e ela reconheceu um deles, que foi o primeiro a chegar, que estava com o boné e roupa que eles tinham roubado na loja. Aí ela entrou em pânico quando viu eles e ela correu para a loja vizinha aqui, pedindo ajuda. Ficou sem ação, sem poder falar que era ele que tinha assaltado ela, acabando que eles foram embora. A reação da vendedora evitou que os assaltantes levassem mais dinheiro ou mercadorias, mas essa foi a gota d'água. Ela pediu demissão. O proprietário contratou uma nova funcionária, mas já no primeiro dia de trabalho dela, nesta segunda-feira, os assaltantes voltaram de novo. Os mesmos indivíduos, com a roupa da loja, boné, entraram e botando terror, já anunciando o assalto. Tinha uma cliente dentro da loja, prenderam meu filho no banheiro, junto com a cliente, e pediram à vendedora a mesma coisa, dinheiro, mercadoria, exigiram R$1.000 de mercadoria. Só que nesse tempo meu filho abriu a porta do banheiro e eles se assustaram que eles estavam desarmados e correram. Nem se passaram por cliente não, já foram agredindo já. Na semana passada, outro comércio na mesma rua também foi assaltado. A gente fica numa situação difícil, a gente fica sem saber o que fazer, pedindo ao poder público que tome providências. Em 6 meses de funcionamento, a loja nunca tinha sido assaltada. Agora, no período de 5 dias, foram 3 assaltos. O comerciante fica com o prejuízo e a vendedora com o medo. A gente fica assim, insegura, é medo, é pânico. Policiamento aqui é pouco, quase nenhum. Viatura passa na rua ali porque a rua é muito movimentada e dá acesso a outros bairros. Mas policiamento a pé, muito difícil você ver, e dentro de Campo Grande, né? Um movimento desse, então nós comerciantes se sentimos muito inseguros, a gente fica sem saber o que fazer. Eu pensei até em fechar o comércio. Olha, a Polícia Militar diz que faz operações e abordagens a suspeitos na região e ressaltou que está sempre em contato com a comunidade. Uma criança e uma adolescente ficaram sob a mira de uma arma no bairro Industrial em Viana. Esse motorista de 38 anos foi o primeiro a ser rendido. Chegou, encostou a mão no meu ombro e falou assim, num tom baixo, que era assalto. Eu, de momento, assim, tomei aquele susto, olhei, que eu achei que até fosse talvez algum conhecido brincando. Aí, quando eu olhei, já tinha sacado a arma, já estava com a arma praticamente na minha barriga. Mas o que deveria ter acabado logo, com o dinheiro do caixa e pertences pessoais levados, ganhou uma dimensão que o cliente e a proprietária do local nem imaginavam. Eles viram os seus filhos sob a mira de revólver. Uma criança de 10 anos de idade e uma adolescente de 16. Ela foi perseguida dentro da própria casa quando fugia do assaltante. Mandei a minha menina se esconder e ele entrou com o cliente e correu atrás da minha filha falando que ia atirar nela. Foi nessa hora que ela usou da astúcia de distrair o ladrão. Aí eu fiz um barulho na garagem para ele distrair, para ele não ir atrás da minha filha, que foi onde que ele retornou e saiu, pegou o dinheiro do caixa, o celular que estava em cima da geladeira. Para o motorista, o momento tenso foi ver a arma apontada para a cabeça da filha de 10 anos de idade. Eu acho que ele meio que se assustou e virou com a arma apontada para minha filha. E minha filha, de pronto, também colocou a mão na cabeça. Falou assim, entra para dentro, me colocou na frente, foi me empurrando. Aí eu chamei minha filha foi na frente também, eu fui meio que protegendo ela, assim.
O motorista, além dos pertences, teve o carro levado pelo ladrão. O impulso dele foi reagir ao roubo com um martelo. Quando ele saiu, que eu notei que deu aquele silêncio, eu ouvi quando o motor do meu carro funcionou. Aí eu saí, na atitude inesperada, eu achei um martelo que estava coisa. Consegui chegar no carro no momento que ele estava saindo, dei uma martelada no vidro lateral para ver se atingia ele, quebrou o vidro tudo, cortei minha mão. Só que aí ele saiu em alta velocidade. Minha filha, tadinha, está abalada ainda, está meio que em choque, mas o tempo é remédio, né? Olha, a Polícia Militar diz que faz patrulhamento no bairro e que o índice de crimes na região é pequeno. Agora vai ter que rever isso aí, né? Homem é preso ao tentar vender um celular roubado. O aparelho foi encontrado pela própria vítima do roubo. A vítima foi assaltada no município da Serra no dia 25 de janeiro. Na ocasião, o vendedor teve vários pertences roubados, incluindo o carro e o celular. Ele procurou uma delegacia para registrar o roubo. Daí em diante, a Polícia Civil começou as investigações. Dias depois da ação criminosa, a vítima começou a pesquisar na internet um celular que ela pudesse comprar. Foi aí que ela encontrou num site de compra e venda um aparelho da mesma marca e com as mesmas características. A vítima desconfiou na hora. A data do anúncio é dia 13 de fevereiro. O valor do produto que estava à venda era de R$ 1.400. A vítima começou a negociar, mas antes de fechar acordo, procurou a polícia novamente. No dia que ela foi realizar a aquisição desse telefone, ela ficou com receio de ser vítima novamente de outro crime patrimonial. Então entrou em contato com a delegacia, que ela fez o registro, e informou todas as peculiaridades do caso e procurou orientação. Nós demos a orientação, só que a gente se antecipou à finalização do processo de compra. Chegando no local, 2 policiais abordaram esse vendedor virtual, que na verdade já estava vendendo o telefone, e confrontaram o e-mail, um número de identificação do aparelho celular. E viram que esse aparelho era o aparelho que era da vítima, que tinha sido furtado no dia 25. Os policiais prenderam o criminoso que fez o anúncio. Ele foi autuado por receptação. Os outros criminosos do dia do assalto ainda não foram encontrados. Agora a gente vai falar de esporte. É que o time do Vasco já está no Espírito Santo. A equipe desembarcou no aeroporto de Vitória no começo da tarde. Jogadores e a comissão técnica foram recebidos com festa pelos torcedores. O policiamento foi reforçado para evitar confusão. O Vasco entra em campo contra o time do Serra pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida acontece amanhã no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O Vasco se classificou para a segunda fase da competição depois de um empate com o Juazeirense. Já o Serra quebrou um tabu de 25 anos e conquistou a vaga após vencer o Remo por 1-0. A gente faz um rápido intervalo. Na volta, vamos falar do caso do professor acusado de racismo na UFES. É rapidinho. O professor da UFES, acusado de racismo em 2014, foi demitido. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira. Manuel Luiz Malaguti teria afirmado durante uma aula de ciências sociais que, abre aspas, detestaria se consultar com um médico ou advogado negro, fecha aspas. O professor foi criticado nas redes sociais pelos alunos. Ele alegou que foi mal interpretado quando falava sobre a implementação das cotas nas universidades. A UFES disse que o professor já havia sido demitido, mas ele entrou na justiça e a demissão foi anulada. Agora, a sentença judicial derrubou a decisão anterior. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio-dia. Lembrando que as reportagens exibidas e o TN completo está disponível no portal tribunaonline.com.br. Uma boa noite para você e até amanhã.